Nós estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite discute os riscos no ambiente virtual, na internet. Antes de dar prosseguimento a essa entrevista, vou falar aqui sobre o assunto da semana passada, né? Carolina Dickmann. Logo depois que as fotos dela foram parar na internet, a Câmara dos Deputados aprovou rapidamente uma lei que tipifica os crimes cibernéticos no país. Os suspeitos por invadir o computador da atriz foram identificados, só que vão responder ao processo em liberdade. São 4 suspeitos de invadir o computador da atriz Carolina Dickmann e espalhar fotos dela nua pela internet. Um deles é menor de idade. A polícia usou programas de contra-espionagem para chegar aos acusados, que vivem em São Paulo e Minas Gerais. Na casa de Diego Fernando Cruz, em Macatuba, no interior paulista, agentes encontraram um computador com fotos de Carolina e uma pasta com o nome Carola. Mas ele admitiu que a maior parte dos arquivos já tinha sido apagada. Vem cá, a gente está tentando ligar o computador, então não está ligando. Você formatou a máquina? Formatei, mas... Você fez backup dos teus dados? Não fiz backup. Você não faz backup? Não faço backup. Os suspeitos teriam invadido a caixa de e-mails enviados da atriz por meio de uma mensagem não solicitada, que carregou um software para capturar arquivos dos computadores invadidos. Os criminosos foram intimados a depor na cidade onde vivem. As fotos foram divulgadas na internet no último dia 4. Carolina Dickmann afirma que chegou a receber telefonemas exigindo R$10 mil para que as fotos não fossem publicadas. Para a polícia, as ligações eram feitas por um menor de idade integrante do grupo. Este especialista diz que medidas simples podem ser tomadas para aumentar a segurança do computador, como o uso de senhas para ligar o aparelho e evitar clicar em links enviados por e-mail. É essencial ter uma senha, que é recomendado que sejam senhas, com pelo menos 8 caracteres, misturando letras maiúsculas, caracteres especiais, números e letras comuns. O Brasil não possui uma legislação específica para crimes de informática. Mesmo assim, os responsáveis podem ser indiciados por extorsão, difamação e furto, com penas que somam até 15 anos de prisão. Na última semana, o projeto de lei que tipifica crimes cibernéticos foi aprovado pelo plenário da Câmara. O texto, que agora segue para o Senado, prevê pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa para quem obtiver segredos comerciais e industriais ou conteúdo privado por meio da violação de equipamentos de informática. Bom, eu já vou passar direto para você, né? Porque você tem uma questão sobre como proceder, né? Exato, porque a gente falou, e a reportagem mostra bem, que o e-mail espião, o e-mail propondo alguma coisa é o principal foco de problema. Mas, na rede social, ou seja, o sujeito está lá no seu perfil, no Facebook, é que os adolescentes, os menores de idade, aí eu estou falando especificamente de menores de idade, ficam trocando, às vezes, ofensas, agressões, fazendo pequenos ajustes aqui e ali, e às vezes isso passa do limite e começa o tal do cyberbullying. Grupos que se reúnem para perseguir, etc. Quando aquilo gera um desconforto muito grande, que a criança não quer ir para a escola, etc., o que eles podem fazer? A principal indicação, primeiro, sempre é o diálogo, né? Então, ele vai primeiro tentar falar com o amigo que, passou do ponto, retira o conteúdo do ar. Se isso não funciona, a criança tem que falar com os pais, porque os pais provavelmente vão ter que, através do próprio serviço de rede social, fazer uma denúncia. Hoje os serviços têm isso no termo de uso, qual que é o canal de denúncia do abuso, né? Então é o abuso, você clica, hoje você pode denunciar uma foto, um comentário, então as próprias ferramentas já trouxeram quase como se fosse uma autorregulamentação, não é uma lei, não é o judiciário, é na esfera aí da própria ferramenta. Se aquilo não resolver, porque você denuncia, tira do ar, pode voltar o conteúdo. E às vezes volta de novo, aí você precisa sim de uma ação para que um juiz diga que aquela pessoa não pode mais fazer isso ou expor aquele conteúdo. E aí esses menores, eles mesmos respondem pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, vão ter uma medida socioeducativa e os pais é que vão responder provavelmente pela indenização. Teve um caso recente em Ponta Grossa, no Paraná, que 2 meninas de 13 anos conseguiram obter a senha da colega de sala de aula do Orkut, a vítima, e começaram a mexer no perfil dela, mudar tudo, porque acharam que já que pegou a senha dela, ninguém ia saber que era elas. Aí, por causa da investigação, o Orkut forneceu para a justiça, porque precisa de ordem judicial para isso. Se você não tiver uma ordem judicial, não se fornece os dados que seriam da autoria digital, o número do IP, o log. Foram atrás, chegaram na residência dos pais
das infratoras, que hoje tem 15, levou 2 anos o caso, e eles foram condenados a R$15 mil de indenização. Então, nesse momento, não funcionou o diálogo, não funcionou a denúncia da própria ferramenta. Aí precisa, sim, buscar um especialista, um advogado, fazer um boletim de ocorrência, precisa fazer uma ata notarial, não é só o print de tela, é ir num cartório, num notário, que ele dá fé pública, ele acessa o computador e imprime a tela, dando fé pública que aquilo estava na internet. Não é eu levo a impressão. Essa sua impressão serve para fazer o primeiro BO. Mas é a ata notarial que vai ser a principal prova Ele no não só processo imprime, de como ele indenização. descreve também Descreve o conteúdo, dá fé pública e descreve ainda o que está por trás da tela. Porque às vezes a pessoa só imprime a primeira parte, que é a interface. Por trás daquilo ali tem os códigos fontes que diz, inclusive, número de IP, outros endereços. Então, às vezes a pessoa leiga não tem esse conhecimento, né? E aí ela tem que buscar a ajuda de um especialista. Doutora, até agora, qual foi o caso assim mais grave que chegou a uma condenação? Em termos de Brasil, olha, em termos de Brasil, nós tivemos aquela condenação da época da Cicarelli, né? Aquele caso de tirar o conteúdo do ar, houve uma pena, uma indenização ao redor de R$200 mil. Aquilo ali foi um caso que teve uma comoção, o juiz, num primeiro momento, disse que era para tirar do ar. Então, aí talvez vai também falta de conhecimento técnico. Ar, né? Então, eu pergunto. Então, esse é um desafio. Esse é o problema. É diferente do perfil do Facebook. Ou da imprensa tradicional, que você manda tirar do ar. Na internet... O que o Eneg levantou, assim, a maioria, gigantesca maioria, não vai chegar numa coisa de discussão jurídica, né? Eu acho que o que é legal é a gente entender que todo conflito continua sendo entre pessoas. Aí, na escola, isso tem acontecido muito na escola, né? Muito. Principalmente no Facebook e tal, que é o mais popular. No próprio Facebook, por que será que o Facebook é a maior rede hoje do Brasil? O Brasil está em segundo lugar no mundo. Porque ele tem mecanismos de você dizer, tem um cara aqui que está abusando, e aquilo vai se autorregulamentar. Isso acontece, é assim que eu acho que é legal. É o melhor caminho, não é assim que é legal ver coisa. E os pais... É só o abuso mesmo que vai parar. Os pais é que eu acho legal falar para eles também, porque assim, tem muito pai que me pega às vezes aí por essas palestras ou pelos cantos que eu circulo, fala, pô, você fica falando aí que não pode ter esse controle, não sei o quê, como é que eu faço? Eu estou desesperado, eu não conheço esse negócio. E aí, para muitos desses pais, ele fica o dia inteiro lá naquele negócio. Eu falo para ele assim, qual foi a última vez que você convidou o seu filho para comer uma pizza? Aí o cara fica assim, qual foi a última vez que vocês foram no cinema? Então, o controle de você estar de frente com uma pessoa, olhando no olho dela, de você estar aqui numa mesa conversando, é esse que é o controle, de você saber se o seu filho está indo bem na escola. As pessoas estão esquecendo de fazer isso e querendo atribuir todas as mazelas o fato do cara estar lá na internet. Não é. É verdade. Você tem que começar lá do legal que é você estar de frente com ele. É claro. Agora, na internet tem acontecido uma outra coisa muito grave, muito séria, e a internet facilita isso, é claro. O erro, a agressividade, tudo isso está nas pessoas, mas a internet está facilitando. É a ferramenta. Essa coisa de combinar encontros para guerrear. Isso, exatamente. A torcida, a briga na saída da escola, mas para comentar... Isso é uma loucura. Mas, Mitri, qual é a diferença? A diferença é que é mais rápido. Eu sei, você também tinha turminha, eu tive turma, então, mas tem que ter alguém olhando. Rua contra a rua, mas alguém pode olhar isso. O Batalhão Escolar de Brasília, a gente fez um trabalho com eles, eles olham a rede social, inclusive, para saber qual é o combinado de briga na saída da escola. O pai, a mãe, eu tenho indicado para alguns pais, participe da vida digital do seu filho. Claro. Visita a página dele do Facebook e põe um post lá. Oi, mamãe está aqui. Só para você ver a reação. Porque você também pode se mostrar presente nesse ambiente. Ele vê, você tá. E outra, aí você está sendo amigo dele virtual também. Mas vamos defender os filhos, que é o que eu mais gosto de fazer. Mamãe não vai ficar espionando o computador do filho que ficou aberto ali. Tem muita mãe que faz isso agora. Parece que mais de 20%. Me dá sua senha. Me dá sua senha que eu quero ler os seus e-mails. Aí vai do diálogo dos pais, porque os pais respondem, né? Tu vê esse caso de conta grossa, os pais vamos deixar as regras claras, porque as mães que liam os diários escondidos, agora tem um diário gigantesco para as galera. Se puder entrar ali, eu preciso fazer mais uma paradinha, a gente volta já para continuar essa conversa. Até já.